Alô, alô! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Eu sou o Luciano, vocês estão carecas de saber. E estamos aqui em mais uma live do canal. Essa semana, em especial, teremos o Lucas Levi para poder trocar uma ideia federal com a gente sobre os segredos do Form Creator do GLPI, desculpa. Muito tempo sem fazer live, fico até nervoso, né? Hoje, mais ainda, porque tem outra pessoa aqui para dividir a tela. Na verdade, é quem vai, né, fazer aí para a gente vamos dizer, uma aula, né? E fico muito feliz de poder ter o Lucas aqui. Eu vou chamar ele, né? O Lucas está ali em background. Já adianto uma ótima boa noite para todo mundo que está entrando aí, tá? Muito obrigado pela participação. Na medida que a galera for entrando, eu vou lendo os comentários, tá? Hoje eu vou ficar um pouquinho de background. O nosso convidado é quem vai tomar conta, que é o Lucas Levi. Para quem já conhece, deixa um salve aí no chat. Para quem ainda não conhece, a oportunidade de conhecer o Lucas é agora. Lucas, você está ao vivo e online. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo em alto e bom som. Pronto. Lucas, para quem não te conhece, quem é você? Da onde que você veio, cara? Como é que você surgiu? Como é que você brotou aqui no Cinza de Mim? Pronto. Pessoal, boa noite para todo mundo que tá chegando aí. Não sei se vai aparecer mais gente. Acabou de dar 19 horas, né? Desde já agradeço a participação de todo mundo. Quero agradecer mais uma vez o Luciano por ter cedido aqui o espaço no canal dele, beleza? Para quem não me conhece, me chamo Lucas. Eu trabalho com GLPI há mais ou menos uns 5 anos, beleza? Na verdade, eu conheço o GLP há uns 5 anos, agora como consultor eu estou há mais ou menos uns 4 anos, beleza? E aí, vocês que estão aqui nessa live, eu imagino que vocês já utilizaram ou utilizam a ferramenta e estão interessados no assunto que a gente vai estar trazendo aqui, beleza? Então, basicamente, a gente vai revelar quais são os segredos do plugin Form Creator. E para dizer que não é mentira, eu tenho um arquivo confidencial aqui, não sei se dá para ver aí, mas está aqui comigo, beleza? Esse arquivo X aí é diferenciado, hein? É, aí, pessoal, aproveitando aqui o espaço que o Luciano abriu para mim mais uma vez, é, enfim, acho que em resumo é isso. Se eu me perder um pouquinho aqui, eu estou um pouquinho nervoso, pessoal, não tenho muito costume de fazer live dessa forma aqui, mas eu acredito que vocês vão gostar do conteúdo, principalmente vocês que já utilizam o GLPI. Basicamente, a ideia, conforme o título da live, é revelar quais são os segredos, vamos dizer assim, do plugin Form Creator. O que seriam os segredos? Tirando um pouquinho dessa brincadeira. Basicamente, pessoal, ao final da última live, que seria no dia 5, a ideia é que todo mundo que participe aqui desse treinamento, que querendo ou não é um treinamento, fique apto a basicamente virar do avesso o plugin. Então tudo que a gente consegue fazer no plugin, vocês vão estar dando uma olhada aqui até o 5º dia. Então não perca nenhum dos dias, beleza? E vocês vão ver a real diferença de usar esse plugin numa central de serviços ao invés de usar a abertura nativa da ferramenta, beleza? Então a gente vai começar inicialmente ali do mais básico e vai indo para o mais avançado. E eu tenho certeza que muitas coisas aqui vocês não viram ainda em outro lugar. Não é informação que vocês acham tão fácil na própria documentação ou em outro canal, beleza? Olha, olha, hein? Tá prometendo demais, hein? Vamos Vamos lá. ver, porque eu tô afim também. Então, Lucas, eu pode vou falar. colocar você em destaque, tá? E aí, só para a gente Tá, combinar, à medida que o pessoal for perguntando, eu vou aparecer aqui para poder lançar as perguntas. Tranquilo, perfeito. pessoal que está aí no chat, quiser mandar as perguntas, os comentários, pode mandar. Quiser mandar o super chat também, pode mandar. Beleza? É isso aí, Perfeito. galera. Tô aqui em background. Qualquer coisa, só chamar. Vamos lá. Deixa eu só aqui anotar aqui uma coisinha que eu tava esquecendo aqui. Tu vai Vou compartilhar a compartilhar minha tela? tela. Isso, vou compartilhar minha tela com Perfeito. vocês. Luciano, me avisa se está aparecendo, por favor. Apareceu aqui agora, colocando você na tela. Tá de boa aí a Pronto. visualização? Pronto. Então, pessoal, basicamente, estamos aqui com o GLPI recém-instalado, né? Esse GLPI aqui. Eu montei especificamente para esse treinamento.
Então, basicamente, esse GLPI, ele está na versão 10.016, que é a versão estável do momento. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero passar para vocês, do nosso laboratório, vamos dizer assim. Aqui na parte de plugins, eu estou com o plugin Form Creator instalado, beleza, na versão 2.13.8. Eu estou informando para vocês aqui só por questão de transparência mesmo, porque é um ambiente novo, beleza? Aqui nesse ambiente também eu criei algumas categorias que provavelmente vamos estar utilizando, tá? E aí eu acho que até pelas categorias vocês já vão receber alguns spoilers aqui de futuras aulas aqui, futuros momentos, beleza? Então tem uma categoria chamada Form Creator YouTube e abaixo dela tem uma raiz chamada RH e uma raiz chamada TI, beleza? Então, basicamente, inicialmente, né, seria o nosso laboratório. Eu também criei alguns grupos, beleza? Que a gente vai estar brincando com esses grupos aqui. Grupos técnicos, né? Grupos aqui de chamado. Lucas, Beleza? Pode falar. para quem anda namorando o GLPI, isso que você fez aí, por exemplo, a instalação do GLPI, já numa versão mais recente, com a instalação do plugin, que tem mais de uma maneira de instalar, isso daí você vai cobrir com a gente? Pronto, na verdade, como o foco ele é falar só sobre o plugin, não seria o foco passar essa parte de infraestrutura. Mas o que eu posso falar sobre o plugin é o seguinte: o plugin do Form Creator, se você quiser instalar mais facilmente, você pode instalar pela descoberta aqui do próprio GLPI, tá? Agora, como é que você ativa aqui essa aba? Se você reparar, ele está dizendo para mim que o registro da GLPI Network não é válido. Como é que eu habilito? Configurar geral, GLPI Network. Aqui nessa aba, se você reparar, ele vai pedir para você registrar nessa guia aqui. E nessa guia, basicamente, você vai criar uma conta, ele vai gerar uma chave e você vai colar aqui dentro. Depois que você colar e salvar, quando você voltar aqui, você vai poder baixar plugins da comunidade diretamente pelo Marketplace do GLPI. Então você não vai precisar, por exemplo, pegar o plugin Form Creator, baixar manualmente e jogar para o servidor. Esse plugin está no catálogo deles. Beleza? Legal. Teve um spoiler aqui sobre a versão do GLPI com o plugin do Form Creator, né? Que ele vai Certo. passar a ser embutido. Isso é verdade? A partir de qual versão? Pronto, perfeito. É, Aí, Luciano, não sei se tu quiser pescar lá do meu canal e deixar como mensagem fixa ou só compartilhar depois o pessoal dá uma olhada. Eu postei lá no canal há uns dias atrás um vídeo sobre as novidades do GLPI 11. E realmente o GLPI 11 ele vai trazer o Form Creator nativo, tá? Para quem não sabe, o Form Creator, que é esse plugin aqui, ele é desenvolvido pela própria TechLib, que é a desenvolvedora do GLPI. Na versão 11, esse plugin ele já vai vir nativo, ou seja, essa aba, administração formulários, você não vai mais precisar instalar o plugin para poder acessar ela. O formulário ele já vai vir nativo. Ou seja, basicamente você vai estar recebendo aqui um treinamento só sobre esse plugin e na versão 11 você já vai estar craque para poder revirar o que não é nem mais plugin do avesso, entendeu? Basicamente é o melhor momento para aprender sobre esse plugin aqui, porque a versão 11, eu não vou dizer que ela está às portas, porque eu diria, na minha opinião, que tem pelo menos mais uns 2 anos aí na frente para essa versão sair. Tem muita coisa que vai mudar, mas vocês podem ficar aí cientes que realmente o Form Creator ele vai vir nativo na versão 11, beleza? Tranquilo, tranquilo. Estou fixando aqui, ó, Pronto, para quem quiser, o link para o canal do Lucas, né, que vocês perfeito, conseguem ver outros vídeos, inclusive de GLPI, que ele já publicou até lá. Já publicou lá, tá perfeito. certo? Pronto, pessoal, então vamos lá. Seguindo aqui a primeira aula. Pessoal, ou melhor, o primeiro momento, né? Nesse primeiro momento, eu quero mostrar para vocês qual é as principais vantagens, olhando assim inicialmente, de você usar esse plugin ao invés da abertura nativa da ferramenta, beleza? Então, eu vou primeiro aqui abrir um chamado da forma nativa da ferramenta, que seria pelo assistência criar chamado. Você vê que nessa tela aqui, embora na versão 10, que é essa versão que a gente está usando agora, ela tenha melhorado bastante,
Pensando no usuário final, ele acaba tendo que preencher muitas informações, tá? Ela é um pouco limitada porque, por exemplo, você vê que eu até consigo deixar algumas perguntas obrigatórias, como título e descrição, mas eu não posso incluir perguntas específicas, sobre algum assunto, sobre o serviço, tá? Então, realmente, quando a gente compara com o plugin, tem essa dificuldade. Mas eu vou abrir aqui um chamado de maneira nativa, vou colocar aqui novo chamado, maneira nativa, beleza? Eu vou colocar a descrição a mesma coisa. Na categoria, eu vou escolher uma categoria que está abaixo de TI, vou botar aqui TI e outros. Lucas, E você tá aí, mexendo o mouse aí? Porque pra gente congelou. a tela congelou? Tá indo assim a 5 frames por segundo. Enquanto Deixa volta, eu... eu vou lançar aqui a pergunta do Rafa. O Rafa Pode perguntou: falar. boa noite. Tem um projeto para desenvolver um sistema de ordem de serviços para demanda de desenvolvimentos internos essa semana. Então, imagino que é para uma empresa de desenvolvimento. Dá para fazer com GLPI? Pronto. Rafa, aproveitando aí, eu consigo ver aqui na plataforma o seu comentário também. Se você quiser dar uma olhada lá no canal, eu postei um vídeo sobre MapOS, que ele é uma ferramenta específica para ordem de serviço, tá? Que aí eu apresento lá esse sistema e também um outro sistema para assinatura digital, tá? Dessa ordem de serviço. No momento, o GLPI não tem muitas opções especificamente para isso. Ele tem um plugin chamado Ordem de Serviço, mas ele deixa a desejar em alguns pontos. Então, te convido a conhecer o canal e tem esse videozinho lá que tem mais detalhes sobre isso que eu tô falando. Beleza? Mas ele deixa a Legal. desejar em Inclusive, está alguns aqui, é pontos. só Então, entrar no te canal do convido a Lucas, conhecer o né, procurar canal aqui na e tem lupinha esse videozinho por lá que tem mais detalhes sobre isso que eu tô falando. ordem de serviço, Beleza? né? Você vai Mas ele conseguir deixa encontrar. a Legal. desejar em Inclusive, alguns. tá... Legal, acho que já voltou aqui, ó. Tá Legal, já aparecendo na tá, minha tela? tá aparecendo, voltou a aparecer Tá. aí. Voltou? Pronto. Tá Então eu top. vou abrir aqui um chamado na forma nativa. Vamos lá. Pessoal, eu queria só pedir para vocês, como a gente tem, eu não quero ser chato de forma alguma, mas como a gente tem aqui um cronograma e um certo tempo um pouquinho limitado, eu vou pedir para vocês que pelo menos nesse primeiro momento aqui dessas lives, vocês tragam mais dúvidas referentes ao que a gente está fazendo aqui, que a gente consegue deixar algo mais direcionado, mas por favor, não estou querendo ser chato aqui, tá? É só por questão de tempo mesmo, beleza? Então, pessoal, se vocês repararem, eu abri um chamado aqui da forma nativa. Você vê que ele é um chamado bem simples, o usuário aqui ele acaba tendo que preencher muitas informações, tá? Agora vamos fazer um fluxozinho utilizando formulários, tá? Então, com o formulário habilitado, o plugin formulário, para acessar os formulários, eu tenho que vir em administração formulários, beleza? Mas antes de criar o formulário, eu quero passar para vocês algumas informações aqui, tá? Primeira coisa, assim que você habilitar o plugin, muita gente tem essa dúvida, que é basicamente isso daqui, ó. Você vê que, na verdade, deixa eu só voltar aqui, que eu acabei esquecendo. Pera aí. Quando você habilita o formulário e você quer que o usuário, por exemplo, com um perfil de interface simplificada, aquele perfil self-service, por exemplo, se você reparar, essa visão aqui ela não é do plugin, ela é do próprio GLPI. Eu até consigo acessar os formulários, mas ela não é a visão do plugin. Como é que eu habilito na visão aqui do perfil de abertura só a visão do formulário? Como superadmin, eu posso vir em administração entidades, eu entro na entidade raiz do meu GLPI, eu vou em formulários e no modo de helpdesk eu vou deixar como catálogo de serviços ampliado e vou salvar. Quando eu faço isso, todos os perfis que tiverem interface simplificada, eles vão ficar com essa visão aqui, que é do próprio plugin. Então esse é o primeiro ponto. Por boas práticas, para uma melhor gestão, quando você usa esse plugin, é interessante você fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Então vamos seguir aqui. Aproveitando também que eu estou falando de perfis, esse perfil, pessoal, abertura de chamado, na verdade, ele é aquele perfil self-service, tá? Ele é esse perfil self-service que é o perfil padrão que vem para abrir chamado. A única coisa que eu fiz foi mudar o nome do perfil, mas é aquele perfil self-service, tá? Então vamos lá. Eu vou criar aqui um formulário que seria referente às chamadas da TI, tá?
Então vamos colocar aqui no nome desse formulário, vou colocar aqui chamados para TI, bem genericão mesmo, beleza? A categoria de formulário, eu não necessariamente preciso criar, mas eu posso criar aqui uma categoria chamada TI, por exemplo. Lembra que a categoria de formulário, ela vai servir como um tipo de filtro lá na visão do usuário, tá? Vou colocar aqui TI. Aqui no ícone, eu vou colocar um ícone qualquer, só para não ficar sem nada aqui. O ativo, eu vou colocar sim. E no entidades filha, eu vou marcar essa caixinha aqui também. Depois eu explico para vocês aí essa questão aqui do entidades filha para quem não sabe ainda, beleza? E vou adicionar. Beleza, criei o meu formulário. Agora eu vou acessar o formulário aqui na lista, ó, ele aparece, ele está ativo, beleza? Aqui nesse formulário, pessoal, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é sobre a questão do tipo de acesso, tá? O formulário, por padrão, quando você cria, ele fica habilitado para qualquer pessoa visualizar. Mas normalmente o ideal ou recomendado é que você centralize esses formulários para um grupo, pessoa ou perfil. Nesse caso, se eu colocar acesso restrito, restringido para o perfil de abertura, o que é que vai acontecer? Esse formulário só vai aparecer para esse perfil. Se eu voltar lá no perfil de abertura de chamado, vocês vão ver que apareceu aqui para mim. Se eu mudar para o perfil de superadmin, por exemplo, ele já não aparece aqui em assistência. Ou seja, eu garanto que vai ter um perfil específico para abrir chamado. Isso aqui é muito bom e já é uma das vantagens que não tem na abertura nativa. Perfeito. Agora vamos criar aqui as perguntas do formulário. Vamos aqui no formulário. Aqui em questões é onde eu vou interagir na parte de perguntas do formulário em si. Aqui na primeira seção, que seria esse cara aqui, eu vou colocar como chamados TI, só para poder ficar renomeado aqui, beleza? E aí na primeira questão, o que é que eu posso fazer? Normalmente, nesse exemplo aqui, se a gente der uma olhada lá nas categorias, eu vou até voltar aqui, ó, se a gente der uma olhada, no meu caso, existe uma raiz chamada TI e abaixo dela tem três opções. Como é um ambiente bem simples, eu não preciso criar um formulário para cada serviço, eu posso deixar um formulário só, até para simplificar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma questão. Nessa questão, eu vou colocar assim: selecione a categoria relacionada. Na verdade, o serviço relacionado, vamos colocar mais profissional. O serviço relacionado. Aqui no tipo, eu vou deixar como lista suspensa. Aqui no lista suspensa, eu vou deixar como categoria ITIL, justamente para que ele carregue para mim essa lista aqui, tá? Eu vou deixar como obrigatório. Eu vou deixar o mostrar vazio como sim. Explico daqui a pouco que seria isso. E aqui no nível principal, eu vou deixar para que ele me mostre só o que tiver abaixo de TI. Isso daqui é uma outra grande vantagem. No formulário de TI só vai aparecer as categorias de TI. Isso aqui é muito bom. Eu vou adicionar, eu vou salvar. Se eu clicar em pré-visualização, vocês percebem que tem uma primeira pergunta criada, ela é obrigatória, e quando eu clico aqui, ela só mostra o que está abaixo de TI. Ah, Lucas, o que seria aquele mostrar vazio? É basicamente isso daqui, ó. Ele não mostra nada, só mostra quando você clica o que tem dentro aqui. Esse é o primeiro ponto. Agora, pensando em um ambiente simples, qual é uma outra pergunta que eu poderia colocar? Eu posso colocar aqui, ó. Digite um título para seu chamado. O tipo de pergunta, eu posso botar uma pergunta do tipo texto e é obrigatório. Eu vou adicionar e salvar. Se eu voltar em pré-visualização, agora tem mais uma pergunta. Digite o título para seu chamado. Qual é uma outra pergunta que eu posso colocar? Eu posso botar uma nova pergunta, descreva seu chamado. Essa pergunta, o tipo dela, eu vou deixar como área de texto, que é um tipo de pergunta que tem uma caixa maior de resposta, tá? E no obrigatório eu vou deixar sim. Vou adicionar, eu vou salvar. E se eu voltar aqui em pré-visualização, até o momento o meu formulário está dessa forma, tá? Então, se a gente comparar com a abertura nativa, existem várias vantagens. A primeira, eu posso dizer para o usuário que ele só vai visualizar os serviços relacionados àquele formulário. Eu consigo obrigar que ele responda alguma pergunta X. Se ele não responder, ele não abre o chamado. Eu consigo colocar perguntas com frases que eu mesmo defini sobre algum assunto para o usuário poder preencher, tá? Então, essa é uma das principais vantagens. Até o momento, Luciano, tá tranquilo aí a live? Tô falando rápido demais.
Tá tranquilo, tá Tá tranquilo. tranquilo? Pronto, Pergunta: pode então, o que falar. você está fazendo aí, você basicamente tirou por completo a tela Isso, padrão de perfeito. modelo, que você, Isso, no máximo, pode esconder algumas isso, questões, exato. alguns itens e deixar outros pré-preenchidos. E você Isso, está modelando do jeito que você quer a abertura de chamada. exato, Pergunta por perfeito. pergunta, que pode Isso, ser sessão um por campo de sessão. texto aberto ou pode ser Isso, linkado com lista de seleções. isso, exato, perfeito. Pergunta do Antônio Pode, Carlos. pode falar. No plugin, na interface simplificada, não aparece o SLA na linha do chamado, apenas abrindo e procurar. Tem outra configuração que apareça para o usuário selecionar o SLA? Quem foi que perguntou? Antônio Carlos. Antônio, boa noite. Obrigado pela sua presença. No processo, se a gente pensar em ITIL, né, em processos bem amarrados, não faz sentido o usuário definir o SLA do chamado dele. O que define o SLA é o processo da empresa. Então, por exemplo, se eu tenho um serviço de e-mail e abaixo de e-mail eu tenho a opção criação de novo e-mail, lá no meu processo eu defino que todo chamado aberto naquele serviço vai ter 4 horas de SLA. Não é o usuário que vai estar abrindo que vai definir isso para mim. Quem define isso no processo é a equipe atendedora. Então, o ideal é que, via regra, exista um acordo comum entre quem está abrindo e quem vai estar atendendo essa questão do SLA. O usuário não define SLA, tá? É legal que o SLA seja definido juntamente com a categoria do chamado, né? Com algo que amarre Isso, para aquele tipo de serviço vai ser determinado isso. aquele atendimento. Exato. E pergunta: em ambiente Pode falar. específico em que o usuário final não abre chamado, quem abre é o coordenador, né, de TI, o Certo. coordenador de área. Seria possível eu colocar um campo para ele selecionar um Sim, chamado? é possível. Se ele tiver um Nesses casos, perfil. Desculpa. pode falar. Se ele tiver um perfil específico, como coordenador, eu consigo Pronto, avaliar o perfeito. perfil e mostrar um campo a mais? Consegue. Imagina que a gente poderia criar um perfil, um formulário geral chamado, por exemplo, abertura coordenador, e a gente define que esse formulário só vai aparecer para um perfil chamado coordenador geral, e nesse formulário a gente coloca uma pergunta do tipo requerente, e lá ele vai carregar a lista suspensa de usuários, e aquele coordenador vai escolher qual seria o usuário que vai ficar como requerente daquele chamado. Isso é um pouquinho mais avançado, mas dá para fazer sim, tá? Aproveitando que o Antônio falou, é Antônio, né? Talvez, Antônio, Tonhão. se eu não tiver entendido o que você falou, é interessante verificar o modelo de chamada do perfil, tá? Porque assim, só para a gente não perder muito aqui o foco, mas eu vou falar bem rapidamente. Aqui no modelo, tem que dar uma olhada aqui no modelo de chamado, se no campos ocultos, o SLA ele não está oculto, porque se ele estiver oculto, aí realmente pode ser que ele esteja ocultando lá para o usuário. Mas assim, eu estou imaginando que tem SLA, que tem no SLA no chamado, mas não está aparecendo para o usuário. Se for isso, pode ser que seja o modelo do chamado que está ocultando. Tá? Agora, se for a outra pergunta que você fez, realmente não faz sentido o usuário definir um SLA. Quem define SLA é o processo da empresa, tá? Lucas, chegou uma pergunta Pode aqui falar. que é uma pergunta até bem repeteca. É uma pergunta do Emanuel, mas outras pessoas já me perguntaram isso. Certo. Ele perguntou o seguinte: eu queria saber como configurar o Form Creator para aceitar anexo de arquivos sem o usuário estar logado. Pergunta Ah, já dupla: recebi muito essa pergunta. se é possível fazer isso e se é possível fazer um auto-registro do usuário. Pronto. Essa pergunta, pessoal, ela é bem recorrente, mas assim, o próprio plugin ele bloqueia a pergunta do tipo anexo se o formulário estiver público por questão de segurança. Então não é possível fazer isso. Se você tem uma pergunta do tipo anexo e você torna aquele formulário público, você não consegue por conta dessa pergunta de anexo. O plugin não deixa. Nesse caso especificamente, o que você pode fazer seria fazer o quê? Para quem não conhece, tem uma ferramenta open source de armazenamento que se chama Nextcloud. Ela é uma ferramenta focada
em questão de armazenamento, parecido com o OneDrive ou Google Drive. Você pode fazer no formulário um link de referência para que o usuário acesse aquele link e lá, de maneira como se fosse uma pasta pública, ele anexe o arquivo que ele está querendo. Mas direto no formulário você não vai conseguir, pelo menos no momento não tem isso. Beleza? Beleza. O Jonas fez uma pergunta que eu... Pode falar. eu não sei se ele perguntou na malícia, porque olha só, eu gostaria de... A pergunta dele, gostaria de criar um formulário do tipo que eu preencho o formulário e ele já aparece com chamado fechado. Para aqueles casos em que o usuário pede, por exemplo, para conectar um cabo para ele. Eu acho que ele já quer Entendi. dar um bypass do chamado e vai direto para a lixeira. Ah, A entendi. gente, Seria tipo um fluxo de registro de chamado já atendido, né? então, É, eu não sei se ele falou na malícia, tipo assim, se for tão idiota que o usuário está pedindo, já vai para os encerrados. Mas a gente consegue definir o status do chamado para todos aqueles possíveis status? Pronto, dá para fazer isso via regra. Se você quiser, por exemplo, deixar um formulário só para fazer registro de chamados que você já atendeu, que aí realmente é vantajoso você fazer isso, porque você garante que aquele atendimento ele está sendo registrado. Nesse caso, nós teríamos que usar a regra de negócio e usar alguns critérios para quando aquelas informações acontecerem, o chamado já caia como fechado. Dá para fazer sim, só não dá para fazer direto no formulário, beleza? Pessoal, só aproveitando, essas dúvidas um pouquinho mais avançadas, se vocês quiserem, da segunda aula para frente, a gente vai estar passando aqui algumas questões referentes a alvos e regras de negócio, tá? Então não se preocupem que se não for respondido agora, eu imagino que até o dia 5, que é o último dia de lives, né, do momento aqui, talvez seja respondida a sua dúvida, beleza? Era segredo às próximas lives, agora não é mais. Ah, mas ainda assim tá nebuloso, né? Ninguém sabe o que eu vou passar, né? Então tá bom. Beleza? Aí, pessoal, é, basicamente eu criei aqui um formulário simples, né? Agora eu vou criar um alvo, porque assim, aí entra nessa dúvida porque muita gente acaba esquecendo disso. Digamos que eu criei aqui esse formulário. Se eu fizer um teste aqui e abrir um chamado, ele na verdade ele não vai abrir um chamado. Por quê? Porque o plugin não entende que você quer que gere um chamado a partir daquilo, tá? Então, se eu for aqui em chamados, você vê que ele não apareceu. Eu preciso criar um alvo, tá? Basicamente para dizer, GLPI, esse plugin aqui, perdão, esse formulário aqui, essas perguntas vão gerar esse chamado aqui. Eu preciso criar essa relação. Então, como é que eu faço isso? É dentro do alvo. Dentro do alvo, eu vou criar aqui um alvo chamado, por exemplo, sei lá, abrir o chamado, por exemplo. Abrir o chamado vai ser um tipo chamado alvo. Aqui dentro, eu vou fazer algumas configurações. Aqui no título, se você reparar, ele está com o mesmo nome do alvo, abrir o chamado, tá? Mas antes de alterar aqui as informações, eu vou só mostrar para vocês como é que o chamado vai cair. Eu vou colocar aqui algumas informações para poder abrir o chamado. E aí o chamado foi aberto agora. Se a gente der uma olhada. Ó, tá aqui o chamado. Tá aqui as perguntas que eu preenchi, mas você repara que a categoria que eu escolhi, ela não associou no chamado, tá? O grupo responsável também não veio no chamado, então já vem outra dica agora, para você poder matar isso, tá? Basicamente, quando eu crio um alvo, eu também preciso definir algumas informações. A primeira dica, título do chamado. Lembra que tem uma pergunta que é digite o título para ser chamado? Como é que eu faço que o que a pessoa digitar venha como título? Basicamente, nessa pergunta, eu vou pegar esse código de resposta aqui, que basicamente é o que a pessoa digitar lá no título vai vir como título do chamado. Esse é o primeiro ponto. Vou aqui salvar. Vamos lá. O que mais eu posso estar fazendo aqui? Aqui em propriedades, na verdade, propriedades, na categoria ITIL, eu posso colocar que ela vai ser uma categoria igual à resposta da questão. Aí você vê que ele já associa com a pergunta que eu criei. Ou seja, a categoria do meu chamado vai ser igual à categoria daquela pergunta que a pessoa vai escolher. Eu vou salvar. Outra coisa que eu já posso definir direto no formulário. Cara, esse aqui é bom demais. Aqui no atribuído, eu posso pesquisar grupo específico
e eu vou definir que aquele formulário por padrão, quem vai atender é o pessoal da equipe de suporte N1, por exemplo, tá? E aí, se eu voltar agora lá no formulário e novamente abrir um novo chamado, vou colocar aqui, ó, teste, descreva seu chamado, você vai ver que o chamado já vai cair mais estruturado. Se eu voltar aqui novamente, primeira coisa, teste, é basicamente o título que eu preenchi na pergunta. Em atendimento, se o chamado caiu em atendimento, já significa que ele caiu para uma equipe. Se eu der uma olhada aqui, ele caiu para o suporte N1. Então, se eu entrar nesse chamado aqui, eu já estou garantindo que a categoria está sendo associada e eu também estou garantindo que ele está caindo para uma equipe responsável. E detalhe, em nenhum momento eu estou usando regra de negócio para fazer isso. Eu estou fazendo essas automações direto no plugin. Então, realmente, se você comparar isso com a abertura nativa da ferramenta, são vários recursos que o plugin me habilita. Então, a minha central de chamados, minha central de serviço, ela muda da água para o vinho quando eu mudo esse método de abertura. Beleza? Então, inicialmente, né, no primeiro momento, a ideia seria mostrar para vocês a real diferença, principalmente quem não conhece muito o plugin ou quem está conhecendo a ferramenta agora, hoje é LPI, beleza? Vocês verem que a real diferença de você abrir um chamado nativo pela ferramenta e você abrir um chamado direto pelo formulário, tá? Ah, e aproveitando, eu acabei não comentando uma coisa aqui. Se vocês repararem, eu estou abrindo chamado direto no formulário como um administrador, mas basicamente o que eu estou fazendo aqui seria a mesma coisa do que eu abrir chamado lá pelo perfil de abertura. Ó, tá aqui o formulário, eu posso fazer a mesma coisa. Isso aqui é a visão do usuário mesmo. Enviar, ó, chamado foi aberto. Tá aqui a visão do usuário, beleza? É basicamente a mesma coisa, só estava com a visão de atendedor ali. Aí, eu queria saber se tem alguma dúvida, Luciano, alguma dúvida-chave, seria bom comentar. Por enquanto não, Lucas. Por enquanto não. A galera tá aqui falando, né, que tá legal, te dando os parabéns. O Legal. Marini falando aqui como que é Cara, tem prático, né, a 25 questão pessoas de... na live, muito bom. Não, bateu Pode 30, falar. né? Isso porque você distraiu aí. Mas bateu 30, tá? Isso é o número que flutua, é normal. E, Pronto. bom, o Marini comentou aqui, né, que como que é prático abrir para um grupo, tá? Sim. E o Drivos comentou, o auxílio desde a tela simplificada até apenas o que interessa é sair da água para o vinho. Realmente flexibiliza bastante, né? Isso, exato, exatamente. Aproveitando o que comentaram aí sobre a questão do status novo, isso aí é uma coisa que muitos clientes pedem, né? E vou falar rapidamente aqui sobre isso. Pessoal, quando você faz uma automação para aquele chamado cair para uma equipe, o GLP já muda o status para em atendimento, porque o GLP entende que aquele chamado já está direcionado para uma equipe. Por mais que até faz sentido você deixar o status novo, normalmente o status novo, vocês vão até ver aqui, ele só acontece quando não tem ninguém relacionado ao chamado. Ó, por que que tá novo aqui? Porque não tem nenhuma pessoa ou grupo. A partir do momento que eu me atribuo, ele volta para em atendimento. Aí, só para frisar também, não é recomendado, é possível fazer isso via regra, mas não é recomendado você usar o status novo. Se você trabalha com equipes, não é recomendado. Por quê? O GLPI até o momento, ele tem um probleminha referente a isso. Então, por exemplo, se eu faço isso, se eu forço o status novo, normalmente uma equipe vai conseguir ver o chamado da outra equipe. E isso não pode acontecer porque, desculpa a expressão, caga o processo da tua empresa. Beleza? Então, esquece status novo. É o que eu posso dizer para o momento aí. Beleza? Queria aproveitar e comentar um pouquinho aqui sobre o próprio formulário, que uma das principais vantagens, como vocês viram, é que eu posso colocar perguntas obrigatórias, tá? Eu poderia botar uma nova pergunta aqui de maneira opcional. Imagina que eu crio uma pergunta do tipo assim, ó, anexos adicionais. O tipo da pergunta vai ser arquivo, por exemplo. O obrigatório vai ser não. Se eu salvar aqui, eu posso dar a liberdade do usuário anexar um arquivo de maneira opcional, tá? Então eu tenho essa liberdade aqui. Lembrando que perguntas obrigatórias, elas ficam destacadas pelo asterisco vermelho. Se eu preencher aqui qualquer coisa,
e esquecer alguma delas, por exemplo, clicar em enviar, ele não vai deixar ele me dar essa crítica aqui. Então, é outra vantagem. Eu obrigo o usuário a me responder perguntas-chave e sem ele responder, aquele chamado não é aberto. Beleza? As próprias questões, se vocês repararem, a gente vai estar falando isso um pouquinho mais na frente também. O tipo de pergunta, existem vários tipos de pergunta. Tem pergunta que carrega lista suspensa, tem pergunta que é do tipo data, tem pergunta que é do tipo arquivo, tem pergunta que é do tipo urgência, tags, área de texto. Então tem um pool de perguntas aqui que dá para criar questões aqui nesse formulário. Então, mais uma vez, não se compara de forma alguma você abrir um chamado por aqui do que você abrir um chamado pelo formulário. De diversas formas, você tem um ganho muito grande na sua central de serviços quando você começa a trabalhar com formulário, tá? E o meu desejo é que todo mundo que usa GLPI comece a usar formulário e daqui a pouco vai virar aquela briga, né? Quem não usa formulário vai ser visto de maneira pejorativa. Brincadeira, pessoal, mas uma briguinha saudável aí. Mas realmente seria muito bom se todo mundo utilizasse o formulário, porque até por conta do que o Luciano mesmo comentou ali no início. Para quem não sabe, o plugin Formulários, ele vai ser incluso na versão 11 do GLPI, que é a próxima versão que vai sair. Então, você ficando craque no momento no formulário em si, quando sair a versão nova, imaginando que continue da forma como está o plugin, você não vai ter dificuldade de tocar a sua central, beleza? Então, inicialmente seria isso. Bom, é É, isso. Eu ia Fala, falar, Luciano, pode falar. você falou aí do que é o mínimo para abrir, né? Seria passar a usar o formulários. Sim, Pergunta, sim, só para pode quebrar um falar. pouquinho. E essa questão aí que a galera anda abrindo chamado pelo WhatsApp? Você acha que isso talvez não desbanque um pouquinho o formulário, não? Já não tem uma à vista algo mais, algo para Pronto, de repente tirar o formulário? pronto. Quando a gente fala de integração, eu sempre gosto de comentar o seguinte: o cenário ideal é o usuário abrir chamado por aqui. Por quê? Imagina que o usuário loga e ele cai numa tela dessa aqui. Eu garanto que o usuário vai estar interagindo na minha central de serviço, na minha central de chamadas. Eu garanto que para aquele serviço, ele vai estar lá respondendo algumas perguntas. E por trás, lá no meu processo, o que é que vai acontecer com aquele chamado? Vai ser atribuído um SLA, uma categoria, uma equipe, uma urgência, um impacto, alguma coisa assim. Eu garanto que tudo isso vai acontecer de maneira mais íntegra. Agora, quando eu uso a abertura pelo WhatsApp, e aí quem usa dessa forma vai concordar comigo, ou eu uso a abertura por e-mail, por exemplo, normalmente como é que funciona? O chamado, ele cai de forma mais genérica, porque você não consegue obrigar o usuário a responder tantas perguntas ou alguma coisa assim, e as regras de negócio elas ficam um pouco limitadas. Então, normalmente, o chamado primeiro cai, e aí vai um técnico lá e trata aquele chamado, atualiza a categoria, ou então inclui, sei lá, talvez uma outra equipe, alguma coisa assim. Então, via de regra, o cenário ideal seria o usuário abrir chamado direto no GLPI. Ah, dá para entregar com GLPI, usar a API, dá para abrir por e-mail? Dá. Mas na minha opinião, pensando em processo, né, pensando em relatório, o cenário ideal é o usuário abrir chamado direto na ferramenta. Beleza? Legal. O Rodrigo está falando aqui que os caras tiveram tanto sucesso aplicando na TI que eles já estão para aplicar no RH e na contabilidade. Só Perfeito, sucesso. perfeito. Isso aí é outra. Aproveitando esse gancho, né, que a gente está falando aqui, no momento, se vocês repararem, a gente criou aqui um formulário de TI e ele está dentro de uma categoria TI, tá? Se eu criar outro formulário e colocar dentro de TI, por exemplo, eu já garanto que na raiz TI, lá no formulário para o usuário, ele já vai aparecer aqueles dois. Opa, esqueci de uma coisinha, pera aí. O tipo de acesso, né? Faltou aqui. Ah, também não está ativo, aí não dá, né? Pera aí. Tipo de acesso, acesso restrito, abertura.
eu garanto que os novos formulários, eles vão aparecer naquela raiz e eu também consigo criar futuramente, por exemplo, uma nova categoria chamada RH e colocar dentro de RH os serviços e formulários relacionados àquele setor. É o que o pessoal chama de central de serviços compartilhada. Então, por mais que algumas pessoas pensem que o GLPI ele é só para TI, não. Ele pode ser incluso dentro dele outras áreas de negócio, outras equipes. Então, você pode ter um GLPI que um usuário colaborador, ele pode abrir chamado para o marketing, para o RH, para o departamento pessoal, para a TI, para sistemas, indiferente. A questão mesmo que eu realmente eu acredito, eu entendo que é o maior desafio é você conseguir enxergar como é que aquilo vai ficar na ferramenta. Porque, volto a dizer, não é que da forma que você faz ou como a gente faz está errado, mas existem certos modelos que são mais adequados para a estratégia daquela empresa. Então, no GLPI, para a maioria das coisas, existem pelo menos duas formas de fazer. O GLPI, de forma alguma, é preto no branco. Existem várias formas de fazer uma mesma coisa. E também aproveitando, né, esse gancho, pessoal, ninguém aqui é o dono da verdade, tá? O que a gente vai estar passando aqui durante esses dias é basicamente dicas sobre esse plugin, basicamente desmistificando, né? E também revelando segredos, que é o tópico aqui da live, desse plugin. Então, imagino que muita coisa que vai ser falada aqui, talvez não hoje, mas nas próximas vezes, vocês não viram ainda nesse plugin aqui. Então, vocês vão conseguir enxergar de fato qual é o potencial máximo desse plugin, tudo que dá para fazer nele. Beleza? Pensando em centrais mais simples, como essa de hoje, e centrais de chamado mais complexas, tá? Beleza, pessoal? Beleza, Luciano, beleza. tem alguma dúvida do pessoal aí? Alguma coisa que seria interessante falar? Não, não, por último, o pessoal não mandou dúvida, né? Mandou mais alguns comentários aqui. Perfeito. Falando, né, do ambiente deles, que o pessoal agradece por ter colocado, né, nos departamentos, que o Jason, por exemplo, falou que concorda aqui, também acha que o usuário deveria abrir o chamado para poder passar em um processo bem definido, né? Mas Perfeito. entendo que cada empresa tem uma forma de trabalhar, né? Tem um processo. Algumas optam por ser um pouco mais. Bom, enfim, antes que eu fale besteira, o Drivos mandou aqui, top, dúvidas para a área mais aprofundada. Show de bola. Perfeito. Eu tô vendo que tá dando umas 30 pessoas na live. Pessoal, agradeço a participação de todo mundo. Quem não foi inscrito aí no canal do Luciano, já deixa o like, já se inscreve também. Quem quiser dar uma passada lá no meu canal também, se inscrever, agradeço aí o apoio de vocês. E aí, pessoal, antes da gente encerrar o dia de hoje, eu vou primeiro fazer um resumo do que a gente falou hoje, tá? E vou falar um pouquinho de como é que vão ser os próximos dias. Então, não saiu ainda, pessoal, por favor. Beleza? Deixa eu só ver se tem alguma dúvida que seria interessante falar alguma coisa aqui. Cada empresa exige um tipo de GLP específico, igual ao Linux. Perfeito, Jason. É mais ou menos isso mesmo. Não existe preto no branco, né? Alguns clientes também, eles chegam, já atendi clientes que chegou para mim e falou assim, você tem um modelo de GLPI pronto, aí é difícil de você passar porque cada empresa é diferente, o catálogo é diferente, os processos são diferentes, a ferramenta é o mesmo, é a mesma, mas o modelo de negócio é que muda, beleza? Aí aproveitando que comentaram, né, o GLPI ele também ele tem essa flexibilidade de ser escalável para outros setores, né, outros projetos aí. Tô vendo aí alguns rostos conhecidos aí, o Dirceu, o Matheus. Não conheço todo mundo, pessoal, mas agradeço aí todo mundo que está participando. E aí, basicamente, para fazer um resumo de tudo que a gente fez aqui, e aí, aproveitando também o spoiler de hoje, né? Pessoal, basicamente, no primeiro dia, dos segredos do plugin Form Creator, que é esse documento que eu tenho aqui, que eu não sei se dá para ver aí na tela, tá tudo documentado aqui, eu tirei lá do baú, tava 7 chaves. Mas basicamente, pessoal, o primeiro dia de hoje,
seria passar para vocês, explicar para vocês a real diferença de você usar uma abertura nativa aqui na ferramenta e você usar a abertura via formulário. Então, vou aqui abrir novamente o chamado. Eu estou abrindo o chamado nas mesmas condições, vamos dizer assim. Se você reparar, o meu chamado, ele caiu com a categoria abaixo de TI, ele foi aberto aqui, não respondi nada, só o título e descrição. E aí, quando eu passo a abrir chamado pelo formulário, eu, como usuário, por exemplo, fora ter uma visão mais simplificada, eu posso filtrar o serviço que eu estou abrindo chamado, eu posso responder perguntas obrigatórias, perguntas-chave que aquela equipe, aquele setor, ele sabe que é interessante que o usuário preencha, tá? Clicando em enviar, o meu chamado já cai para uma fila responsável, a categoria também já é associada, eu posso botar um comentário aqui e coisas relacionadas. Então, a proposta do plugin Form Creator, na teoria, de maneira bem simplificada, é você poder facilitar para o usuário e, ao mesmo tempo, você ter um processo mais estruturado, um processo mais assegurado. Esse é o primeiro ponto. Então, não sei se alguém aqui na live está aqui assistindo não conhece o GLPI, mas eu vou só falar um resumo bem rápido mesmo. O GLPI, ele é uma ferramenta open source, tá? E aí quando eu falo open source, significa que é uma ferramenta de código livre. Ele está no mercado há mais de 15 anos, beleza? Inicialmente ele foi criado visando ali a parte de inventário, tá? Mas hoje em dia também tem uma parte bem conhecida dele, que é a parte de chamados, que é o que a gente está focando aqui hoje. Então, nas empresas, normalmente você vai estar encontrando ali naquele GLPI o uso de chamados, de ativos ou dos dois, tá? É os módulos mais conhecidos aí da ferramenta. E o Form Creator, que é esse plugin que a gente está falando, ele é um plugin, vamos imaginar que ele é um tipo de add-on que traz recursos para a ferramenta que ela não tem nativamente, beleza? Então, amanhã, no mesmo horário, 19 horas, vai ser o dia 2. E caso alguém pergunte, Lucas, o que é que vai ser falado amanhã? A única coisa que eu posso falar é que a gente vai estar aproveitando o conteúdo de hoje e vai estar avançando dentro do plugin de maneira mais específica, com recursos mais avançados ali dentro. Mas eu não vou dar spoiler para vocês. Realmente só vai acompanhar mesmo quem participar aqui amanhã no mesmo horário, 19 horas. Então não percam. Basicamente, só reforçando mais uma vez. A ideia, até o final da quinta live, do quinto dia, é que vocês fiquem cientes, vocês vejam a real diferença de tudo que esse plugin consegue fazer. E por mais que pareça banal, vocês vão ver que desculpa a expressão, uma porrada de coisas que dá para fazer. Beleza? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade aqui para o Luciano e mais uma vez a participação de todos vocês. E aí espero que vocês compareçam aqui amanhã no mesmo horário, que vai ser o dia 2. E a partir de amanhã em diante, o conteúdo vai ser mais interessante porque a gente vai estar fazendo ali coisas mais avançadas na ferramenta, no plugin. Beleza? Legal, então acho que foi isso. Essa foi a nossa live de hoje, né? Eu quero só enfatizar que o Lucas trabalha como consultor de GLPI também. Ele tem alguns cursos publicados na Udemy ou Udemy, para quem preferir. Então, se vocês tiverem interesse de saber um pouco mais, né, da jornada do Lucas, aonde encontrar ele, vocês podem ir direto no site consultoriasdolevi.com.br. Só lembrando que o Lucas vai continuar aqui com a gente essa semana, né, começando hoje, segunda-feira, até sexta-feira, justamente para a gente desmistificar aí o plugin Form Creators. Legal? Exato. Então, Lucas, muito obrigado pela participação, muito bacana, muito legal. Muita gente aqui, ó, batemos um pico, né? Então a galera que chegou agora não está entendendo nada, volta lá no início da live. Verdade. Fica ligado para amanhã. Vai lá no canal do YouTube do Consultorias do Levi, para você, se ainda não conhece o plugin Form Creator, já ouviu falar de GLPI, vai lá no canal do Lucas para você ver como fazer a instalação, como preparar o plugin para amanhã continuar, né, aprendendo aí os segredos do plugin Form Creators. Beleza? Perfeito. Então é isso. Lucas, muito obrigado. A gente se vê amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. A galera que apareceu aí. Agradeço todo mundo aí. Muito obrigado pela participação de todos. E é isso aí, vamos que vamos. Lucas, grande abraço, até amanhã. Valeu! Valeu, pessoal, boa noite.